Olá, pessoal! Tudo bem? Boa tarde para vocês. Chegamos aqui na nossa sala convidário e agora a gente vai falar depois dessa palestra maravilhosa da Thelminha, que eu consegui ouvir algumas partes, porque eu estava aqui nos bastidores tentando organizar a próxima palestra. Mas agora chegou o momento da gente falar de Covid em populações especiais. Eu acho que a gente já entrou, eu estou vendo um delayzinho aqui no YouTube do meu lado, mas já estamos ao vivo. E para falar sobre Covid em populações especiais, eu trouxe duas pessoas super importantes aqui para a gente na Sanar. A primeira pessoa que vai começar vai ser o professor Maurício Kitamura, que já está aqui do meu ladinho. O professor Maurício ele é graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Além disso, ele fez residência em ginecologia e obstetrícia lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E além de tudo isso, de ser esse super ginecologista que a gente conhece, ele também é nosso coordenador e ele também é professor de ginecologia e obstetrícia da Sanar, de todos os cursos da Sanar. Então, seja bem-vindo, professor Maurício, tudo bem? Oi, Nath. Obrigado aí pela apresentação. E vamos lá, né? Vamos começar a falar Hoje desse vai público ser, especial. exatamente, a gente vai começar falando, então, de Covid em gestantes, para todos que estão aqui. O pessoal já falando boa tarde, chefinho, né? O nosso Boa chefinho tarde, pessoal. chegou. E, Maurício, eu preciso que você compartilhe aí sua apresentação com a gente, Opa, para vamos lá poder então. começar a falar de Covid na gestação. Deixa eu ver se foi. Tá ok? Não estou vendo ela ainda. Acho que Não? Pera aí. ela sumiu aqui. Essas Ah, apresentações, eu errei aqui, eu esqueci de compartilhar. Vamos lá, mas ela pronto. vai, uma hora ela Agora vai. foi, deixa eu Aí, ver. agora sim, agora Deixa eu ela só abrir aqui o PowerPoint para mim. Tá meio. tá Já meio parece ruim. que a gente nunca usou isso daqui, né? Parece que a gente nunca fez live, né? Estamos começando no mundo das lives. Mas é isso O aí. pessoal tá muito Vamos começar. animado que nós estamos juntos, que a gente tem que Eu fazer também. mais lives de pediatria. Nath, rainha da pediatria, um prazer aqui, né? Putz. Vamos Bom, lá, Kita, então, 20 valendo. minutinhos. Então, só para começar, já adiantando, eu já vou soltar um disclaimer, um aviso para vocês, né? O conhecimento sobre Covid, ainda mais Covid gestação, ele está sendo construído ao longo desses últimos meses. Então, é uma doença muito recente. Pode até ser que tudo que eu fale agora, daqui um mês ou no final do ano, caia por terra. Mas o que a gente sabe até hoje, né? O que a gente sabe sobre Covid gestação, eu vou tentar passar aqui para vocês, pelo menos, os highlights, né? Os pontos mais importantes. Eu já vou começar aqui com um dado que é bastante interessante, que na época chamou muito a atenção. Um estudo feito numa maternidade lá de Nova York. Eles pegaram e testaram todas as mulheres gestantes que estavam entrando para dar luz, estavam entrando para parto. E foi um número assustador, né? Eles viram que quase 15% das mulheres testadas, das gestantes testadas, foram positivas para o SARS-CoV-2. Então, era um número assustador. Mais assustador ainda, desses números de gestantes testadas, né, das positivas, as positivas, 13,5 eram assintomáticas, 3,5% eram assintomáticas. Então, será que a gestante em si, né, é um fator de risco para ser infectada pelo vírus? E eu vou tentar responder um pouco mais lá na frente. E aí vai lembrar que Nova York também foi o epicentro da pandemia lá nos Estados Unidos, então talvez até justificasse esses números mais altos. Para prevenção, obviamente, a gente vai seguir as mesmas recomendações para não gestantes. Então, o que virou agora a nova rotina, o novo normal, uso de máscara, higiene das mãos, distanciamento social, limpeza, etiqueta da tosse, isso é muito importante. Mas e quando a gente fala agora de gestante profissional de saúde, então, às vezes, médica, está grávida, o que vai fazer, né? Infelizmente, a gente não tem um protocolo muito padronizado. A própria FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, orienta que as profissionais de saúde gestantes devem procurar o serviço de medicina do trabalho para ver o que pode ser feito. Às vezes, uma realocação, mas deixa muito ao cargo do empregador, né? Lá na Inglaterra, o Royal College de Obstetrícia e Ginecologia, ele já foi um pouco mais enfático. Ele fala que gestantes, profissionais de saúde que têm contato direto com pacientes, essas pacientes precisam ser afastadas acima de 28 semanas. Então, acima de 28 semanas, terceiro trimestre, a gente quer que termine tudo bem na gestação, eles afastam essas pacientes que têm contato direto com as gestantes profissionais de saúde que têm contato direto com pacientes.
Com relação ao quadro clínico, ele é basicamente muito semelhante às não gestantes. Então, o paciente pode ter febre, tosse, cefaleia, congestão nasal, dispneia, mas um ponto que vale a pena a gente prestar atenção é que alguns sintomas do COVID, eles podem se sobrepor aos sintomas da gravidez normal, né? Às vezes um cansaço, né, bem específico, náuseas, vômitos e até mesmo dispneia. Quando a gente pensa em um quadro clínico, complicações, algo que a gente sempre teme seria a síndrome respiratória aguda grave. E sobre o comportamento na gestação. Os estudos já mostram que a população de maior risco para complicação são os idosos. E aí, da gestação, um ponto que é interessante é que a maior parte das gestantes são jovens, né? Então, mulheres em idade reprodutiva. Então, talvez isso seja um contraponto a pensar numa população de risco, o fato de ser jovem para a gente dar um alívio. De estudos, um que é bastante interessante é essa revisão sistemática aqui. Eu até vou puxar essa revisão sistemática e vou falar mais para frente em outras situações. Ela avaliou 538 gestantes com COVID e viram que 15% desenvolviam uma forma grave. O que é forma grave? Então, começou a ter taquipneia, dessaturação, uma infiltração pulmonar maior. Só que somente 1,4% desenvolveram uma forma mais crítica, né, com insuficiência respiratória, choque séptico, disfunção de múltiplos órgãos. E só 3% dessas gestantes foram internadas em UTI. Então, esses números são bem parecidos quando a gente pensa em população geral, né? Então, olhando por aqui, parece que a gestação funciona como um paciente normal, jovem. E aí, os dados mais consistentes de literatura, eles vão falar o quê? Que, basicamente, gestação e parto, eles não vão aumentar o risco de infecção pelo SARS-CoV-2, ok? E também não vão piorar o curso clínico do COVID-19 em comparação a pacientes mulheres não gestantes de mesma idade. E a gente sabe que a maior parte dessas gestantes que foram infectadas, elas vão se recuperar bem e sem necessidade da gente adiantar o parto por causa do COVID. Então, é uma gestação que vai seguir de forma natural. Então, essa maior parte dos trabalhos mostrou isso. Lá nos Estados Unidos, o CDC americano, ele fala que talvez seja um pouco diferente. Eles até colocam como as gestantes têm uma chance, um risco um pouquinho maior de precisarem de UTI e também de receberem ventilação mecânica. Então, esse é um contraponto à maior parte dos estudos que a gente tem. Com relação ao risco de morte materna, então, parece que as gestantes com COVID não têm um risco aumentado de morrerem pela doença, comparando com não gestantes de mesma idade. E de complicações na gestação, o que preocupa e o que os dados, o que os números mostram para a gente? Que acaba tendo um aumento da incidência de prematuridade, então de parto prematuro e também de cesárea. E aí vale aqui um asterisco, um ponto de atenção. A gente vê que muitos casos de terceiro trimestre acabam indo para a cesárea e às vezes até tem um viés, né? Às vezes os médicos acabam tendo uma crença de que a doença respiratória materna, né, pelo COVID, vai melhorar depois do parto. Mas hoje a gente ainda não considera essa uma hipótese provada. Então, nada indica que tirar o bebê antes vai melhorar a doença do COVID nessa paciente gestante. Então, esse é um ponto de bastante atenção para a gente. Vou retomar aquela revisão sistemática. O que eles avaliaram, considerando esse número grande de gestantes com COVID positivo? O número de partos prematuros, eles viram que 20% das pacientes que foram a parto, o parto foi antes de 37 semanas. Então, é um índice de prematuridade muito aumentado. E 85% dos casos foram para cesárea. É lógico que se a gente pegar números de Brasil, principalmente serviços particulares, 85% de cesárea é quase o normal, mas em termos mundiais, isso é um número assim, muito, muito alto. Então, talvez a questão de ter COVID realmente faça a gente indicar mais cesárea. E eu vou falar um pouco mais na frente sobre o parto em si. Com relação à anticoagulação, a gente já teve aula brilhante hoje sobre anticoagulação. Os dados sugerem, né, que pacientes com COVID acabam tendo um aumento de risco para evento tromboembólico. Então, a profilaxia farmacológica para as pacientes hospitalizadas é basicamente mandatória. E aí eu vou relembrar algo importante também. Quando a gente pensa em anticoagulação, em trombose, né, qual que é o risco de trombose, evento de trombose numa paciente jovem, sem comorbidades e que está tudo ok? Pensar na população feminina, esse risco é de mais ou menos 5 para cada 10 mil mulheres em um ano. E na gestação, esse risco sobe para 100 em 10 mil em um ano, e no puerpério chega a 500 em 10 mil em um ano. Então, só o fato de ser gestante
e dar à luz, o puerpério, principalmente o puerpério mais precoce, o aumento de risco de trombose é muito alto. Então, a gente está somando aqui dois fatores, a gestação em si, ou o puerpério, e também o COVID. Então, para essas pacientes, a maior parte dos protocolos recomenda o uso de uma heparina não fracionada, ou até mesmo da enoxaparina. Enoxaparina, o famoso Clexane, geralmente a gente deixa mais para pós-parto, ou para quem a gente não tem uma programação de parto nos próximos dias. Então, em linhas gerais, a maior parte do serviço acaba adotando a heparina não fracionada. Uma outra medicação, que também a gente vem estudando bastante, é o corticoide. A gente já teve uma aula hoje também sobre isso. Vários estudos mostraram que o uso de corticoide para pacientes graves, não graves, que estão internados, precisando de oxigênio suplementar, ventilação mecânica, acabam melhorando o desfecho, então diminui o risco de mortalidade. O que a gente vai trazer aqui para a questão da obstetrícia, a questão da gestação? As gestantes que têm critério para corticoide, então pelo COVID, têm indicação e estão em risco de trabalho prematuro, então risco de trabalho prematuro a gente vai pensar numa idade gestacional entre 24 semanas e 34, né? Então 24 semanas e 33 semanas e 6 dias. A gente vai fazer o esquema de corticoide. Então aí vai ter dois motivos, para a doença em si e também pela questão da maturação pulmonar. Então, geralmente, os esquemas que a gente usa para maturação pulmonar são de dexametasona, vai deixar por 2 dias, ou da betametasona. Então, a gente vai fazer esses 2 dias pensando em maturação pulmonar. E aí, depois, a gente vai completar o esquema, aí pode ser com ou prednisolona, ou até mesmo a hidrocortisona, conforme os protocolos de recomendação para o corticoide, pensando no COVID. Aqui já não é mais pensando na questão de maturação pulmonar. Sobre o parto em si, a doença não grave, então uma paciente que está bem, a gente não vai pensar em adiantar o parto, vai seguir normal. Eles até falam que, idealmente, o parto a gente vai realizar depois de uma testagem negativa, isso é bem controverso, tá bom? Ou, pelo menos, terminando o isolamento da paciente. Então, uma paciente teve COVID e está bem, vai seguir vida normal, a gente não vai mudar a questão da data do parto em si. Agora, o que vai deixar sempre uma margem são doenças graves. Então, a decisão vai ser muito individualizada e direcionada para cada caso. Vamos pensar exemplos, né? COVID positivo com quadro de pneumonia, mas não entubada. A gente vai considerar o parto com gestações acima de 32 a 34 semanas. E aí o racional aqui de adiantar esse parto numa paciente grave não seria para melhorar o quadro pulmonar, mas, na verdade, o parto antes de uma eventual piora do quadro pulmonar dessa paciente. E pacientes graves, mas graves e que estão entubadas. A gente também vai considerar o parto acima de 32 a 34 semanas, mas existe uma zona cinzenta, né, entre 24 e 32 semanas. Então, é importante a gente avaliar até a viabilidade do serviço, pensando na questão neonatal, e ver o quadro clínico materno. Então, às vezes, é um quadro materno que está estável e está melhorando, a gente conseguir deixar um suporte materno e lembrar sempre de realizar a monitorização fetal, lembrar sempre desse binômio, né? Eu estou avaliando a mãe, avaliando o bebê, mas a gente pode tentar seguir e ganhar algumas semanas aí, pensando até para a parte do bebê depois que ele nascer. Da via de parto, o COVID em si, ele não vai mudar a nossa via de parto, mas qual que é um ponto que vale a pena a gente relembrar? A cesárea é uma indicação obstétrica, então, acaba incluindo, por exemplo, a indicação de cesárea num quadro de descompensação aguda da mãe com Covid-19. Tá bom? Então, a gente não vai indicar pelo Covid em si, mas se ela tiver um quadro descompensado, não tem como ir para parto vaginal, um parto normal. Sobre a anestesia, a gente sempre recomenda a anestesia de neuroeixo, então vamos pensar em RAC, que acaba tendo vantagens. Então, acaba reduzindo o estresse cardiopulmonar e até diminuiria a disseminação viral, né? O paciente, às vezes, faz menos força, a questão de dor, de exalar, gotículas, aerossóis, acaba sendo importante. Aqui eu vou passar bem sucintamente, que a professora Giovana também vai comentar muito mais do que eu, mas com relação a complicações neonatais, a gente sabe que a maior parte dos nenês nascem bem, e as complicações são muito mais relacionadas à prematuridade, então a gente acabou indicando um parto prematuro, e isso acaba tendo complicações para o bebê, ou das adversidades dentro do útero que o bebê sofreu em decorrência da doença materna grave, tá bom? Infecção congênita ela também vai falar, mas em linhas gerais, é possível, mas pouco provável, e a maior parte das infecções neonatais acabam ocorrendo quando? Depois do parto. E aí existem até raros casos na literatura mostrando, né, que tem a presença do vírus tanto em secreção vaginal, como também em líquido amniótico. Dessa revisão sistemática que fala sobre a parte de infecção congênita, analisaram quase 1.000 gestantes infectadas, e menos de 3% dos RNs,
fizeram swab de nasofaringe tiveram a pesquisa positiva. E eles até avaliaram que tinha algumas amostras positivas, tanto em cordão umbilical como também em placenta. E alguns RNs já tinham a presença do IgM positivo. Lembrar que o IgM dos anticorpos é aquele que a gente considera que não vai passar a barreira placentária. Com relação ao contato mãe-bebê, teve o parto, ok, a gente vai impedir o contato da mãe com o bebê? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda que as mães com Covid, elas podem sim manter o contato pele a pele, mas isso também é bastante discutível. Então, tem alguns serviços aqui em São Paulo, até serviços particulares, que impedem esse contato mãe-bebê, se a mãe não, porque eles até testam, né, já antes, ou se o resultado não saiu, ou vindo um resultado positivo. Então, acho que também isso é algo que tem que ser bastante individualizado e conversado com a mãe. Sobre o aleitamento, a transmissão pelo leite acaba sendo incerta, mas a maior parte das sociedades, incluindo a OMS, recomenda o aleitamento. Óbvio, respeitando o uso de máscara e também higiene adequada das mãos. E abortamento? Então, uma gestante que estava grávida, gestação inicial, ela tem um risco maior de ter abortamento ou não? Os dados ainda são limitados, como quase todos os dados que a gente tem, mas a princípio não aumentou o número de abortamentos espontâneos em pacientes COVID positivo. E a decisão reprodutiva? Não existem ainda evidências na literatura de teratogênese relacionada ao vírus ou um risco aumentado de abortamento, morbidade materna grave ou mortalidade. Então, a decisão reprodutiva, ela não deve ser baseada nessas preocupações. Então, vamos citar um exemplo aqui. Imagina uma paciente, 38 anos, e que quer engravidar. Será que ela tem que postergar esse desejo pela questão da pandemia? Então, a gente sabe que até a gente tem uma vacina ou um tratamento muito eficaz, o mundo vai continuar do jeito que está. E uma paciente de 38 anos, vamos lembrar que os óvulos dela, eles estão com ela desde a época que ela era um bebê na barriga da mãe. Então, cada dia que passa, ela perde quantidade e qualidade. Então, às vezes, postergar 6 meses para ela pode ser levar um quadro de ela não conseguir mais ter uma gestação espontânea, às vezes até precisar de serviços de reprodução assistida. Então, isso é algo que a gente tem que discutir muito bem com as pacientes que querem engravidar. De mensagem final, eu até queria passar uma frase aqui que eu aprendi no meu R1 com o assistente, o professor Makoto. Eu lembro que ele falava isso para a gente às vezes nem pensava muito, não levava muito em consideração. Mas é muito real e é muito verdade, e isso eu quero que vocês levem para a vida, não só para a questão de Covid e gestação, mas obstetrícia é sempre 200%. Por que 200%? É 100% da mãe e 100% do bebê. É esse o desfecho que a gente quer, que ao final de uma gestação, tendo Covid ou não, que a mãe e o bebê saiam bem. Então, acho que isso a gente sempre tem que lembrar desse binômio materno-fetal. A gente está falando de Covid e gestação, mas sempre o bebê está junto e a gente quer que os dois saiam bem ao final da gestação. Muito obrigada, Kita. Incrível. Eu achei que você deu uma passada rápida, o pessoal até comentou. Como você fala rápido, as pessoas estão acostumadas com quão rápido a gente consegue falar. Mas depois o pessoal, tentando aqui um tempinho, eles pegam e deixam dar aquele... diminui a velocidade. Eu estava com medo do tempo aqui, pessoal. Algumas pessoas já fizeram perguntas aqui. A gente vai deixar no final para comentar as perguntas, tá, pessoal? Porque aqui é uma mesa redonda, tá? Então, agora eu vou chamar a professora Giovana. A professora Giovana, deixa eu só pegar o nome inteiro da Gi. A professora Giovana Gavros Palandri, que ela é graduada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Ela tem residência e especialidade em pediatria e infectologia pediátrica, sendo que ela tem uma ênfase aí em infecções em imunodeprimidos pela Faculdade de Medicina da USP, e além de tudo isso, a professora Giovana foi minha colega de residência de pediatria lá do Instituto da Criança, e atualmente ela também é médica assistente da enfermaria de especialidades do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Então, é com uma grande honra que eu trago a Giovana aqui para nossa conversinha, né, Gi? E a Gi também, só fazendo que eu esqueci não, porque isso é muito importante, mas a Gi também faz parte do nosso curso de R3 de pediatria da Sanar, então ela está lá explicando infecto para quem já é pediatra e está prestando o título de especialista em pediatria, ou vai prestar R+, de alguma especialidade pediátrica. Então a Gi também faz parte da nossa família Sanar, que só tem gente boa. Né, Gi? A Gi vai falar, a Gi vai falar sobre
particularidades da Covid-19 na população pediátrica. Ela é a melhor pessoa da face da Terra para falar sobre isso, muito melhor. Que responsabilidade, hein, Nath? E a gente vai jogar a apresentação dela aqui. Obrigada, viu, Gi, pela sua presença. Pode deixar, Nath. Obrigadão pelo convite. E vamos começar, então. Vocês estão conseguindo ver a tela já? Sim, Gi. Vou começar, então. Pode começar. Perfeito. Hoje o assunto, então, a gente vai discutir um pouco as particularidades da Covid-19 na população pediátrica, né? A Nath já me apresentou, não tem nenhum conflito de interesse. Os assuntos, eu acabei selecionando alguns, porque o assunto é bem extenso, né? Então, peguei os mais específicos da pediatria. Lógico, se surgirem dúvidas, no final a gente vai ter um espaço para perguntas. Eu vou falar um pouquinho do quadro clínico, transmissão vertical, o que a gente sabe até agora. O Dr. Maurício já introduziu, né, o assunto, e eu vou explicar um pouquinho mais profundamente algumas publicações que a gente tem a esse respeito. Aleitamento materno, que o Dr. Maurício também já falou um pouquinho, vou aprofundar um pouquinho. Dúvidas que ainda a literatura traz nesse espectro, né, e mensagem final. Quanto ao quadro clínico, queria trazer algumas informações. Quando a gente vai comparar com o quadro clínico do adulto, a criança costuma ter um quadro mais leve. Então, usualmente, a gente sabe que a criança pode evoluir para quadro grave, mas o mais comum é a criança ter um quadro leve. Sintomas mais comuns na criança são febre, tosse, rinorreia, mialgia, fadiga, dor de garganta. Coloquei em destaque a rinorreia, porque no adulto, em geral, a rinorreia é um sintoma de exceção, na maioria dos estudos aparece em 5%, né, dos pacientes, e às vezes nem isso. E na criança eu vou mostrar um dos dados que mostra uma prevalência um pouquinho maior desse sintoma em relação aos adultos. A via aérea alta acaba sendo mais acometida do que a via aérea baixa na criança, então síndrome respiratória aguda grave é menos comum na criança. Crianças são mais óligo ou assintomáticas, e o espectro de acometimento, né, de gravidade do quadro clínico na criança costuma variar de assintomático a moderado em 94% dos casos. 5% dos casos, mais ou menos, vão ser casos graves e 0,6% de críticos, que vão necessitar de UTI. Sobre algumas informações, eu trouxe essa tabela, que é do estudo do Huang. Esse estudo foi publicado por um grupo do Texas, que avaliou mais de 7.780 crianças, foi uma revisão sistemática com mais de 7.000 casos, em que eles avaliaram características clínicas, laboratoriais e radiológicas das crianças de todos esses estudos incluídos. Entre os aspectos clínicos, eu destaquei aqui em vermelhinho, os dados, né, então, crianças assintomáticas, aqui à direita a gente pode ver na primeira linha, 19,3% dos casos, né, de 119 estudos inclusos, que tinham essa informação de estar assintomático. Quase 60% apresentava febre, isso é um dado importante, já vou explicar por quê. Tosse, 56%, rinorreia, 20%. Lembra que eu falei que no adulto chega a mais ou menos 5%? Então, na criança é mais comum ter rinorreia do que no adulto, mas mesmo assim não é o sintoma mais comum que ela apresenta. Mialgia, fadiga e dor de garganta, em torno de 18%. Por que eu dei esse destaque à febre? Lembra, esse estudo é um estudo grande, é o que mais, o N é maior, né, na população pediátrica, para falar em termos de presença de febre, mas isso vale para adulto também, que a ausência de febre não exclui o diagnóstico de Covid. Então, se 60% tem, 40% pode não ter, né, por esse estudo, por exemplo. Então, a ausência de febre, de fato, não exclui esse diagnóstico. Quadros graves, criança pode ter quadro grave, a gente sabe que alguns dados da literatura destacam os menores de 1 ano, então os lactentes abaixo dessa faixa etária, pré-escolares também estariam em um grupo de maior risco. Comorbidades parecem se correlacionar com maior gravidade, sim, mas a gente não tem na pediatria, diferente do adulto que já tem um pouco melhor definido, né, os grupos de risco, idosos e tudo mais, hipertensão, as comorbidades, na pediatria não é tão bem definido qual a comorbidade que vai aumentar o risco o risco para evolução para gravidade. Criança pode evoluir para síndrome respiratória aguda grave, evoluindo com insuficiência respiratória aguda e intubação, ventilação mecânica, a gente sabe disso, como também pode evoluir para um outro espectro de doença que chama MISC em inglês, que em português é Síndrome Inflamatória Multissistêmica da Criança, ou SIMP, que é Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica.
Esse é um quadro, eu vou destacar bastante, porque ele é bem, esse é um dos quadros, uma das situações bem mais exclusivas aí da pediatria, que a gente não vê tanto no adulto. Esse quadro inflamatório, diferente do quadro do adulto, que já é discutido extensamente com relação à tempestade de citocina, do adulto, né, que costuma ocorrer entre primeira e segunda semana de quadro clínico, às vezes até um pouquinho mais tardio, lá para o 10º dia, entre uma semana, 10 dias de vida, de sintomas, começa a evoluir com um processo inflamatório importante. Na criança, esse MISC, ele costuma evoluir pós-infeccioso. Então, não é comum a gente ver esse processo inflamatório super exacerbado na vigência do processo infeccioso agudo. É mais comum ocorrer umas 2 semanas após o processo infeccioso, finalizado, né, esse processo. Então, isso é importante. Do ponto de vista de diagnóstico, eu não vou entrar em tantos detalhes nessa aula, porque é muito semelhante ao adulto até o momento, não tem uma mudança em relação à conduta quanto temporalidade para coleta de PCR e sorologia. Mas só atentando que um quadro pós-infeccioso, então se já faz mais de 2, 3 semanas que já evoluiu o quadro agudo, o teste diagnóstico que em geral a gente vê positivo nesse contexto de MISC é a sorologia mais do que o PCR, tá? O que ele é caracterizado? Como ele é caracterizado? Uma inflamação grave que pode cursar com um quadro clínico compatível com síndrome de ativação macrofágica, um quadro clínico como um Kawasaki-like, então uma doença de Kawasaki-like, ou em inglês é KD-like, ou choque, tá? Coloquei aqui do lado direito do slide alguns critérios para a gente poder suspeitar de MISC, para ver se realmente, preenchendo esse critério, a gente é obrigado a notificar. Isso é bem recente, eu vou mostrar muito em breve que o Ministério exige a notificação. Mas, basicamente, quais são os critérios de MISC ou SIMP? Febre maior ou igual a 3 dias em indivíduo menor de 19 anos, com 2 ou mais dos abaixo. Dos abaixo, quando eu digo essas 4 primeiras linhas. Conjuntivite não purulenta ou alteração mucocutânea. Conjuntivite não purulenta, lembrar que no Kawasaki isso pode acontecer, aquela conjuntivite seca. Alteração mucocutânea pode ser desde edema de mãos e pés, descamação de mãos e pés, ou alteração de mucosa oral, né, enantema. Hipotensão ou choque, comprometimento cardiovascular, que pode ser avaliado tanto clinicamente como com exames, então aumento de troponina, aumento de marcadores cardíacos, né, de lesão cardíaca, e ecocardiograma alterado, com sinais de miocardite, pericardite, coagulopatia, sintomas do trato gastrointestinal. Então, febre mais 2 desses sintomas que eu citei, mais marcadores de inflamação aumentados, que podem ser VHS, PCR ou procalcitonina, e afastadas outras causas, não pode ter um outro motivo para ele ter todo esse quadro, e o indivíduo tem que ter uma evidência ou de infecção por COVID, seja com PCR, seja com sorologia, ou de uma história de contato com caso suspeito ou confirmado no último mês, pelo menos. O que é importante? O quadro de MISC, dessa inflamação multissistêmica, nem sempre vai fechar critério de Kawasaki, tá? Kawasaki é um dos aspectos clínicos, uma das formas clínicas que como ela pode se apresentar, mas não obrigatoriamente vai fechar todos os critérios de doença de Kawasaki, isso é muito importante. A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou ontem um documento, da data de ontem mesmo, 7 de agosto, falando e versando bem detalhadamente sobre essa questão da notificação obrigatória para o Ministério da Saúde, dos quadros de SIMP, e é bem interessante porque ele discute mais profundamente a questão de terapêutica. Terapêutica, em geral, a gente acaba individualizando bastante, mas os quadros que fecham critério para Kawasaki ou evoluem com dilatação de coronária, a gente acaba conduzindo muito a semelhança dos quadros de Kawasaki mesmo, com imunoglobulina, 2 gramas quilo em infusão única, com AS associado, dose moderada, e com ou sem corticoide. Então, basicamente, essa abordagem é o basal, mas isso é muito individualizado, porque, como eu disse, nem todo MISC vai evoluir com quadro de critério de Kawasaki. Então, nem sempre vai ter indicação de tratamento à semelhança dos quadros de Kawasaki, ok? Aqui, queria mostrar para vocês, dessa publicação do New England, esse gráfico, ele representa, numa figura, né, bem representadinho, o que eu comentei do MISC vir como um processo pós-infeccioso. Então, essa curva amarela ascendente, que depois mostra uma queda, ela representa a porcentagem de crianças com SARS-CoV-2, né, positivo de testagem, tá? Então, o diagnóstico de SARS-CoV-2 em criança, então teve lá
Essa publicação é um levantamento de casos de MISC nos Estados Unidos, são 186 casos, e daí com a ascensão, tem a ascensão do número de casos, depois, quando começa a cair, começa a aumentar o número de MISC, ali as barrinhas em vermelho. Então, isso fica bem ilustrado, como é um quadro pós-infeccioso, leva algumas semanas para isso realmente ocorrer, esse quadro clínico. Vou falar um pouquinho agora de alguns estudos mais profundamente sobre o quadro inflamatório mesmo, tá? Inflamatório em si. Só lembrar retrospectivamente, as primeiras citações em relação a esse tipo de ocorrência, quadros de Kawasaki-like, que ocorreram no Reino Unido, e posteriormente na Europa foram surgindo as primeiras publicações a respeito disso. Essa publicação, esse estudo é de maio de 2020, foi publicado por um grupo de Bérgamo, é um estudo que comparou casos de Kawasaki na era pré e na era pós-Covid. Então, o que eles pegaram e fizeram? Compararam do ponto de vista clínico, o que aconteceu, o que eles compartilhavam ou não de características dos casos de Kawasaki ocorridos antes da era Covid e depois pegaram os casos pós-Covid. Foram 19 casos pré-Covid, da era pré-Covid, e 10 casos da era já do pós-Covid, né? O que eles viram do pós-Covid? Houve um aumento em 30 vezes da ocorrência de Kawasaki lá em Bérgamo, nesse período pós-Covid. As crianças, elas tinham uma faixa etária um pouco mais velha que o habitual. Lembrar que a doença de Kawasaki costuma acometer majoritariamente crianças de 1 a 5 anos, eram crianças mais velhas, de 5 anos. Havia uma necessidade maior de uso de corticosteroide. Lembrar que no Kawasaki a gente usa nos quadros refratários, então aparentemente tinha um espectro de gravidade um pouco maior, tinha mais acometimento cardíaco que os quadros anteriores, mais correlação com um síndrome de ativação macrofágica, ou seja, tinha um perfil de gravidade maior. Nesse estudo que eu já citei, que foi daquele gráfico que eu mostrei, que é do levantamento norte-americano, são 186 casos de MIS, que foi publicado em junho, a mediana de idade era 8,3 anos, ou seja, a faixa etária já mais velha, né, do que em relação aos quadros clássicos de Kawasaki. 92% desses indivíduos tinham sintoma de trato gastrointestinal, 80% cardiovascular, e a maioria também tinha acometimento hematológico, cutâneo ou respiratório. 40% destes casos de MIS preencheram o critério de Kawasaki, ou seja, 60% não preencheram todos os critérios, né? Batendo na mesma tecla de novo, mas é importante isso. E 80% necessitaram de UTI, 20% de ventilação mecânica e tinha 2% de letalidade. Nesse estudo, a letalidade não foi tão elevada. Mas é importante mostrar, olha como o espectro clínico, né, da MISC é muito grave, né, uma doença potencialmente muito grave, apesar de não ser comum na pediatria. Vou trazer um pouco alguns dados brasileiros, que é bem legal, acho que a gente tem que enaltecer o que a gente tem de publicação aqui no país. Esse estudo foi publicado agora em julho, é um estudo feito multicêntrico, com 19 UTIs pediátricas no país todo, avaliando casos de Covid pediátrico graves, tá? E dentro desses casos, que são 79 casos graves, dos 79, 10 tinham MISC, tá? Tinham critério de MISC. Dos casos de MISC, 80% eram do sexo masculino, algo que na literatura é variável, não é algo que batia tanto com a literatura. Eles encontraram uma maior elevação de provas inflamatórias nos casos de MISC, mesmo quando comparados aos casos graves em UTI, sem critérios de MISC, então os quadros com MISC tinham provas inflamatórias bem aumentadas e mais sintomas de trato gastrointestinal. Então, trato gastrointestinal é algo que chama bastante atenção. Comorbidade, eles acharam a presença de comorbidade como preditor independente de necessidade de ventilação mecânica. Nesse estudo, a comorbidade mais comum era encefalopatia crônica não progressiva. Nesse estudo também, 2 óbitos, mas curiosamente eram do grupo não MISC, apesar de o grupo MISC ter tido um perfil mais grave. Essa publicação é do nosso grupo lá do Hospital das Clínicas, né, do Instituto da Criança, a gente publicou agora em julho, eu trouxe para trazer para vocês, para reforçar um pouquinho essa questão da gravidade do MISC, dos dados que a gente encontrou no nosso serviço. A gente publicou uma série de 66 casos de Covid positivos, é um estudo prospectivo que a gente continua, né, coletando dados. Dentro desses 66 casos de Covid positivo, que tinham graves e não graves nesse meio, 6 casos fecharam o critério de MISC, e do total, 6 foram a óbito. Dos 6 que foram a óbito, 4 preenchiam critérios para MISC. Fazendo a avaliação, a análise estatística, né, dos nossos dados,
Feita a regressão logística, a gente encontrou uma associação entre MISC e sintoma de trato gastrointestinal, com odds ratio de quase 11. Então, no nosso estudo, presença de sintoma gastrointestinal aumentava em 11 vezes o risco de evolução para MISC. E hipoxemia aumentava em 16 vezes esse risco de evolução para MISC. Na análise univariada, a gente viu uma correlação entre MISC e morte, um odds ratio de 58, então aumentando 58 vezes. Mas só na univariada deu esse resultado. Mas só para entender e reforçando um pouco, como o MISC tem um espectro grave e como a sintoma gastrointestinal pode ser um marcador aí que pode ser que sinalize aí um sinal de alerta aí para a gente ficar atento. Vamos mudar um pouquinho para a transmissão vertical e falar das evidências científicas que temos até hoje. Então, as evidências acumuladas apontam para que haja, sim, a possibilidade de transmissão vertical. E temos, como até o professor Maurício já falou previamente, muitos relatos de infecção precoce no ARN, poucos de infecção vertical confirmada. A maior parte dos estudos avaliou o terceiro trimestre, mas há relatos também de segundo trimestre de gestação, vou detalhar um pouquinho mais. Só trouxe esse estudo, na verdade, foi publicado em junho. É um estudo, eu só coloquei para a gente questionar um pouquinho sobre a possibilidade de infecção no primeiro trimestre, né? Esse estudo avaliou a presença de receptores da enzima conversora de angiotensina 2 e do TMP-RSS2 em embriões do primeiro trimestre de gestação, mais especificamente até a segunda semana de gestação. E esse estudo conseguiu ver que esses receptores são presentes no embrião nessa fase da gestação, o que levanta a possibilidade ou questionamento a respeito de, será que seria possível a infecção no primeiro trimestre? Apesar de esse estudo apontar para essa direção, a gente até o momento não teve relatos de infecção congênita que tenha acometido a gestante no primeiro trimestre, até porque a pandemia, acho que não deu nem tempo, né, das gestantes de primeiro trimestre completarem ali a gestação, a gente vê o que aconteceu com aquele feto, mas até o momento não temos esse dado concretamente ali na literatura, favorecendo ou falando a favor de uma infecção congênita no primeiro trimestre, mas só para saber que existe, as pessoas estão estudando a presença dos receptores virais aí no embrião já no primeiro trimestre. Com relação ao que temos já de evidência, então, esse estudo foi o primeiro estudo, foi publicado agora em maio, foi o primeiro estudo a detectar positividade em mãe, RN e placenta. O que é interessante desse estudo? Foram 2 casos cujas as gestantes eram COVID positivo, os bebês foram testados pós-nascimento e ambos foram positivos, o paciente 1 foi positivo já no nascimento e manteve positividade de PCR de nasofaringe pós 24 horas com 1 semana de vida, e o paciente 2 foi negativo ao nascimento, mas positivo após 7 dias. O que é importante saber desse estudo? Ambos os bebês evoluíram de forma assintomática, apesar da infecção neonatal, o que que até o professor Maurício já comentou, e de fato, o que a gente tem visto na literatura, a evolução tem sido mais favorável, não tem alguns casos evoluindo de forma grave, mas é bem exceção, não é a regra. E a placenta desses dois, nessas 2 situações, apresentou intervilosite crônica com presença de macrófagos, tinha hibridização in situ positiva para SARS-CoV-2, né, com RNA viral positivo. Então, foi o primeiro estudo que, de fato, talvez tenha fechado aí a possibilidade da infecção vertical, mas esse é o primeiro que saiu. Posteriormente, a gente teve uma publicação em junho de um relato de caso de uma gestante de 22 semanas, que tinha pré-eclâmpsia, hipertensão grave, evoluiu com necessidade de resolução da gestação, então, na verdade, não foi viável o feto, né, não era viável, então o feto, enfim, foi para análise, né, pós o parto, né, foi para análise, fizeram análise do pulmão do feto, do coração, e viram que não tinha evidência de infecção. A placenta nessa gestação tinha imunistoquímica positiva, hibridização in situ positiva, microscopia eletrônica alterada e PCR positivo para SARS-CoV-2. Então, essa foi a primeira amostragem aí que, poxa, a placenta infectada, mas o feto aparentemente sem evidência de infecção, enfim, é algo que chama atenção, né? Mas o desfecho obstétrico não foi, né, favorável, obviamente. Já nessa publicação, queria mostrar um pouco outro lado, que não é a regra, né, é a exceção. Nessa publicação de julho, é relatado um caso de uma mãe que era positiva, cuja placenta foi positiva, imunistoquímica
detectou presença do efeito citopático do vírus e PCR positivo do vírus na placenta, RN infectado, e esse RN evoluiu de forma sintomática. Então, ele apresentou sintomas neurológicos com alteração de substância branca em exame de imagem, porém, o PCR do líquor desse RN, ele tinha um líquor com 300 células, mais ou menos, mas o PCR do líquor era negativo para o SARS-CoV-2, então não se conseguiu fechar com certeza que esse sintoma neurológico tinha relação causal com a infecção pelo COVID, pelo SARS-CoV-2, mas o RN era de fato infectado. No log viral do PCR realizado em nasofaringe do RN, se viu que ele tinha um log positivo no primeiro dia de vida, aumentou no terceiro dia de vida o log, quando eu falo log, eu me refiro a PCR quantitativo, tá? A gente tá falando em carga viral. Então, testou no primeiro dia, no terceiro dia aumentou essa carga viral e depois voltou a cair. É possível, então, que esse RN tenha sido infectado, a correlação causal entre o sistema nervoso central não dá para ter certeza absoluta, mas é uma possibilidade, mas aí um exemplo de um dos relatos cujo desfecho para o RN, na verdade, não foi um RN assintomático. E esse estudo, vou mostrar mais dois, mas esse é bem interessante, foi um estudo com análise de 19 placentas e, subsequentemente, 21 RNs, porque eram 2 gestações gemelares. Dentre esses casos todos, tinha um aborto, um RN veio com PCR positivo nas primeiras 24 horas, os demais todos negativos, e com exceção do aborto, os demais teve 0 óbitos e nenhum desfecho desfavorável nos recém-nascidos. O que é importante desse estudo? Eles avaliaram histopatologia, imunohistoquímica, a hibridização in situ pelo SARS-CoV-2, a presença do vírus ali, e a avaliação da presença dos receptores, que eu já citei os dois, enzima conversora de angiotensina 2 e o TMPRSS2. O que se encontrou? Não havia um achado patognomônico de histopatologia entre as alterações de placenta que foram avaliadas. A placenta, dessas 19 placentas infectadas, o que se percebeu? Havia uma baixa infecção do feto. Como eu falei, só um veio com PCR positivo. E se questiona, né, na discussão do artigo, os autores colocam muito será que existe uma incidência de infecção placentária ali relativamente alta em relação à infecção fetal? Será que isso teria como justificativa pela forma como esses receptores se distribuem? O que o estudo encontrou? Que numericamente o número de receptores TMPRSS2 era baixo, e a distribuição do receptor de enzima conversora de angiotensina 2 parecia ser meio longe da circulação materna. Então, será que esses receptores estão dispostos, de certa forma, que não favorecem a transmissão do vírus materno para o feto? Esse é o questionamento que esse estudo traz. Mas é bem interessante, né? 19 pacientes e só um que veio PCR positivo. E esse último estudo que eu queria apresentar sobre esse tema, que é a revisão sistemática, até o Dr. Maristé colocou na apresentação dele, queria destacar mais uma vez, é interessante, porque nessa revisão, com 936 RNs, né, nascidos de gestantes positivas, a transmissão materno-fetal no terceiro trimestre, tá, só para destacar, foi de 3,2%. Então, uma baixa transmissão no terceiro trimestre, né, na maior parte dos casos, também poucas consequências para o recém-nascido, o que tranquiliza bastante a gente nesse sentido. Aleitamento materno, então, Sociedade Brasileira de Pediatria, o CDC, Organização Mundial de Saúde, não contraindicam o aleitamento materno se a mãe tiver condições clínicas de amamentar. O benefício aparentemente parece ser maior que o risco, mas a gente não tem certeza se essa transmissão pode ocorrer, ainda tem sido realizados estudos para ver a presença do vírus no leite, mas até o momento a gente não tem evidência de transmissão e o risco parece o benefício superar o risco, por isso essa orientação. Só como curiosidade, alguns países não têm essa recomendação, tá? A China, por exemplo, é bem mais conservadora nesse sentido. O CDC da China recomendava até o momento a separação do binômio, né? Então, a mãe tá infectada, o bebê não, vai separar, suspende aleitamento materno. Então, eles tinham uma postura bem mais, assim, no sentido de não amamentar, tá? Isso não é um consenso mundial, né? Importante, se for amamentar direto, usar máscara e higiene de mãos. Se for indireto, ordenhar e ofertar para o bebê por um outro cuidador. Então, utilização de máscaras é importante. Dúvidas da literatura que eu acho que são relevantes. Por que as crianças comumente evoluem com menos gravidade que os adultos? Esse estudo é bem interessante também, é da publicação lá do Estudo da Criança, da doutora Patrícia Palmeira,
que ela discute bastante, faz uma discussão com base no que já foi trazido em literatura. Será um questionamento, né? Será que os receptores de enzima conversora de angiotensina 2 estão em menor número nas crianças? Será que a conformação é diferente? Será que a expressão é diferente? A resposta inata da criança também é diferente da do adulto. Será que isso teria um papel na hora de evoluir para menos gravidade? O número de linfócitos totais na criança também é maior do que no adulto. Agora, a gente não sabe, será que isso é causa ou consequência da menor gravidade? Então, há alguns questionamentos, ainda muitas dúvidas no ar aí em relação à evolução clínica das crianças. Qual o melhor tratamento na criança? Se no adulto a gente tem poucas evidências ali trazendo, né, igual já foi falado, com relação ao corticoide, é o que tem, né, de antiviral, a gente ainda, muita coisa a ser melhor estabelecida, na criança não temos nada com evidência robusta, né. Então, mensagem final. A ausência de febre não exclui o diagnóstico de COVID. Gravidade, sinais de gravidade. Atenção para sintoma do trato gastrointestinal e comorbidade e criança abaixo de 1 ano. MISC não precisa fechar critério para doença de Kawasaki. A gente fecha critério de MISC mesmo sem, muitas vezes, sem ter necessariamente os critérios todos para doença de Kawasaki. Transmissão vertical é mais bem estabelecida, encontrada no segundo e terceiro trimestre, mas, assim, bem estabelecida com os poucos relatos que eu mostrei para vocês. Não tem muito mais do que isso. E não parece grave, de qualquer forma. Aleitamento materno liberado, mas com cuidados, e sem tratamento antiviral com evidência robusta na pediatria. É isso que eu tinha para falar, gente. Obrigada, viu, Gi? Eu vou trazer de volta o Kita aqui com a gente, para a gente discutir rapidinho aqui algumas perguntas. Eu adorei a sua palestra, aliás, foi incrível, recheada de evidências científicas, evidências que saíram ontem. Fresquinho, né? A sociedade disparou esse e-mail para todo mundo, eu recebi também. Enfim, que nem eu digo, a Sociedade Brasileira de Pediatria é a melhor sociedade que existe da história, assim, é bizarro o quão eles estão atualizados, assim, o quão eles estão seguindo na linha das coisas que vão saindo, né, e a gente está sempre sabendo das coisas. Eu quero começar com uma pergunta para o Kita, que até a Bruna colocou aqui no chat do YouTube, mas que eu já tinha separado aqui para a gente conversar mesmo, porque essa semana saiu na mídia dizendo que o Brasil é o país que tem mais gestantes que morreram por Covid no mundo. Das gestantes que morreram no mundo com Covid, o Brasil é o principal país aí responsável por essas mortes, e esse dado veio de um estudo de um grupo, que é o Grupo Brasileiro de Estudos de Covid-19 e Gravidez, que é uma galera da Unesp, da Fiocruz, do IMIP, da UFSCar e de Santa Catarina, então é um grupo mesmo de estudos, e que eles estudaram foram 978 gestantes com Covid até a data do estudo, de junho de 2020, e que eram 124 mortes de gestantes puérperas, tá? Foi as duas coisas. E aí que dava uma taxa de mortalidade de 12,7% nessa população específica, que é uma mortalidade alta mesmo, né, em relação às outras populações. E aí eu queria que o Kita comentasse um pouquinho sobre isso, porque isso realmente saiu muito na mídia. A Nath até já tinha me preparado para essa pergunta, né, Nath? Já. Mas acho que uma coisa mas o que vale a gente lembrar, né, quando a gente fala de mortalidade materna, né, o Brasil tem um índice de mortalidade materna muito alto. Então, se a gente for ver, acho que os números mais atuais é por volta de 65 para cada 100 mil nascidos vivos, sendo que a OMS recomenda que seja no máximo de 30. Então, a gente já parte de uma base muito ruim. E aí, nesse estudo que saiu, né, ele colocava uma mortalidade, acho que era de 12%, dos casos com Covid positivo, mas um dado interessante é quantas pacientes que morreram e não foram para UTI? Chegava a 22%. Quantas delas que estavam com ventilação mecânica? Acho que era 64% que tinha ventilação mecânica. Então, será que não foram a óbito, mais por uma questão, não pela gestação em si, mas por uma falta de assistência à saúde, que a gente tem no nosso país já um déficit tão grande? Então, acho que essa talvez seja uma reflexão que a gente tem que fazer, porque os números mundiais não mostraram que tem um risco maior de mortalidade em gestantes com Covid. Agora, se o Brasil está se destacando negativamente, talvez seja uma questão muito mais de assistência ao que a gente tem que fazer para a população gestante, também para a população pediátrica, né? Então, acho que esse é o ponto. Não vejo como a Covid sendo um risco maior. É lógico que não dá para a gente colocar a gestação como um grupo normal, uma paciente jovem sem comorbidades. A gente tem que ter uns cuidados a mais, e sempre lembrando também desse binômio
mãe e bebê, né? Exatamente, Kita. E agora eu vou passar só por uma pergunta para a Gi, daqui a pouco eu volto que eu tenho mais pergunta para você. Gi, acabaram de perguntar aqui no YouTube se o aumento significativo do PCR é um fator relevante na investigação de Covid-19 na criança, considerando o contexto da síndrome inflamatória que você falou bastante, né, na aula. Sim, a gente sabe que entre os critérios, né, para a síndrome inflamatória multissistêmica, aumento pró-inflamatória é um dos critérios. O importante, assim, sempre contextualizar, né, não é só isoladamente o aumento de PCR, né, lembrar do contexto, a criança teve algum quadro viral, enfim, o mais comum é ser pós-infeccioso, então, por exemplo, a criança, como até reforçando, a maioria das crianças vai ter um quadro muito leve, oligossintomático, assintomático, no máximo moderado. Mas dessas que evoluem com gravidade, elas vão comumente evoluir lá mais tardiamente. Então, aumento do PCR, sim, pode ser um marcador, junto com outros sintomas, com a febre, com os outros critérios direitinho, né? Mas ele pode, sim, com certeza. Sim. E agora, voltando para o Kita, a Mariana Castanheira, ela perguntou com relação ao uso do corticoide em gestante com sintomas leves, que não está internada, hospitalizada por Covid nem nada, mas que tem idade gestacional aí de 28 a 33 semanas, né? Que seria aquele corticoide que a gente faz Sim. no Então, pré-termo, a maior né? parte das sociedades recomendam que a gente só faça o corticoide se ela tiver alguma indicação para COVID, mas a COG estava recomendando mesmo para casos não confirmados ou suspeitos que a gente poderia, sim, fazer uso de corticoide. Então, acho que é uma área ainda meio nebulosa, meio cinzenta. Lembra também que corticoide não é isento de risco, né? Sim, exatamente. Eu acho que é mais aquele negócio, né? Vai que ela complica e vai que o bebê tem que nascer também, né? E também tem mais essa. É que nem você falou dos 200%. E aí, voltando para a Gi, só para trazer mais um tema quente aí que está na mídia, que é a história do retorno à escola, né? Então, São Paulo ia voltar em setembro, agora vai voltar em outubro. Eu estou sempre acompanhando esse negócio do retorno à escola, porque a Gi sabe como são as mães, né? As mães, eu tô nessa. Os pais bem e tal, é tipo... Então, qualquer pessoa que fala alguma coisa de retorno em escola, eu tô tipo, oi, o que foi que falaram? Vai voltar quando? E eu ouvi também que São Paulo vai adiar, alguns estados estão adiando, alguns lugares falaram que não vão voltar mais esse ano, enfim. E tendo em vista que uma parte da população pode ser assintomática, né, pediátrica, tendo em vista que os sintomas às vezes não são dos mais típicos na população pediátrica, o que você acha, Gi? Eu sei que essa é uma pergunta bem filha da mãe, porque pergunta de $1 milhão, mas enfim, a sua opinião aqui, né, tendo estudado o que você... Vou tentar trazer um respaldo científico para tentar, assim, né, porque é polêmico, é polêmico. Qual é a questão? Acho que a grande preocupação em relação à pediatria, desde o começo da pandemia, nossa maior pergunta era, será que as crianças, até na literatura era colocado assim, será que as crianças são super spreaders, são grandes transmissores? E o que a gente tem visto com o ocorrer da pandemia é que não necessariamente, isso não tem se mostrado, que as crianças são super transmissoras. Lógico que a gente tem preocupações específicas com as crianças em relação a higiene, pôr a mão na boca, usar máscara, tem todos os cuidados que adultos já têm isso bem estabelecido, e as crianças, dependendo da faixa etária, isso não é tão simples. Mas eu acho que esse é um ponto que a gente realmente tem uma preocupação, e que atualmente a gente vê que, de fato, na literatura isso não correspondeu. A gente não consegue colocar toda a culpa nas crianças, a pandemia, né, o que aconteceu no mundo. Mas, de fato, assim, é algo que gera preocupação, é polêmico, porque se, por um lado, a gente se preocupa, né, lógico, quando voltar a ter as atividades na escola, existe um risco potencial de ter uma transmissão maior, a gente sabe que é fato, porque vai ter uma circulação maior de pessoas. Por outro, existem outras questões da infância, não só relacionadas à infecção pelo Covid, que já têm se mostrado, por exemplo, o fato de as pessoas estarem confinadas, aumentou violência doméstica, aumenta risco da infância. Então, tem outras questões, não só do Covid, que são muito complexas, e não é tão simples assim. Não é só pensar, minha escola faz telemedicina ou não. Poxa, tem uma questão social gravíssima no nosso país, então os pais às vezes dependem da escola para poder, às vezes voltou a trabalhar e conseguiu um emprego agora, muitas pessoas com dificuldades financeiras graves, então acho que tudo isso tem que ser pesado, não é uma decisão tão simples, só olhar a parte infecciosa, né?
Por isso que é polêmico. Do ponto de vista de transmissão, lógico, vão voltar às atividades, nos locais que se propuserem a voltar às atividades, né, que, como você mesma falou, Nath, isso não é um consenso. Vai ter estado que vai fazer de uma forma, município que vai fazer de outra, escola privada, enfim, cada um vai tomar a melhor estratégia para si. Fato é que a maioria das organizações, seja pública, seja privada, tem se organizado no sentido de não prejudicar o ano do aluno. Então, o que se tem feito em esforço é de tentar fazer o opcional, por exemplo, se você quiser colocar seu filho na escola, você pode colocar. Estou com medo, não quero pôr e tenho a oportunidade de manter o filho em casa. É uma opção, isso é uma discussão que tem surgido nas organizações, né, nas escolas, tudo, para tentar diminuir essa angústia também da família que realmente está muito preocupada em enviar o filho para a escola. Com relação o que eu ia comentar, então tem isso, que não tem essa regra, né, a transmissão, o que eu ia comentar, para as famílias e para as instituições que optem por voltar a ter aulas presenciais, é importante que, se essa for a opção, que faça de uma forma segura, com menos alunos em sala, distanciamento, então todos os cuidados de higiene, orientação, evitar ao máximo aglomeração. Então, essa estratégia tem que ser totalmente individualizada. Por isso que é tão difícil, é tão polêmico, né? Na mídia você vê de tudo, né? E as pessoas questionam, mas se eu voltar para a escola e pegar o Covid lá, eu vou, enfim, processar a escola. Não, gente, acho que também não. Mas por isso que as pessoas têm discutido para individualizar isso, para poder fazer de uma forma adequada, para que as famílias não fiquem angustiadas com a possibilidade de pegar o Covid ali, e ao mesmo tempo, né, poder, para aquela família que precisa desse suporte da escola, que a escola é muito mais do que conteúdo didático, né? Acho que a escola é uma rede de suporte para muitas famílias, então acho que isso tem que ser ponderado. Por isso que não tem uma resposta certa. É polêmico e não tem uma resposta 100%. Pode falar, Maurício. Eu ia fazer uma pergunta, você falou de distanciamento, uma coisa que eu fiquei lembrando para vocês duas, né? Máscara para criança, a partir de qual idade é recomendado? Existe alguma recomendação formal? A partir da idade que ela consegue tirar, para ela não ter asfixia. Então, já era 2 anos e pouco. Isso, a Academia Americana de Pediatria, a sociedade liberaram a partir dos 2 anos, né? Eu tento colocar na minha, ela consegue tirar e não deixa. Pois é, tem esse problema também. Eu sempre falo isso com os pais, eu falo, às vezes não vale a pena, porque o tanto que ela vai pôr a mão no rosto é um fator maior de contaminação do que se ela tivesse sem máscara. Então, isso é muito de criança para criança mesmo, né? Criança muito pequenininha, eu não vejo uma eficácia assim tão grande da máscara, não. Elas mexem, não tem jeito, elas põem a mão. Nath, ficou clara a questão da escola? Não sei. Ficou claro, sim, o pessoal está contemplado, ficou feliz com a pergunta. Eu acho que é isso, pessoal. Eu queria agradecer a presença de todos aí. Maurício Kitamura, muito obrigada pela sua excelente. Nath. Giovana Palandri também. Falou de alguns temas bem correntes aí na nossa população, né, e na mídia e no mundo inteiro, que todo mundo quer saber. E muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Bom congresso para vocês que continuam aí. Eu vou lá para uma outra sala agora. Beijinho, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.